Obi-Wan Kenobi é um dos principais personagens da Era da República. Durante as Guerras Clônicas, ele virou um exímio general de batalha, comandando seu próprio pelotão de clones e se aventurando em vários planetas com Ahsoka e Anakin, também passando por diversos momentos de tensão e angústia. No vídeo de hoje, nós vamos inaugurar um novo quadro no canal chamado Histórias ao Redor da Bonfire, onde eu vou contar histórias. E no vídeo de hoje, nós vamos contar quais são as principais aventuras de Obi-Wan Kenobi nas Guerras Clônicas, como um aquecimento para Obi-Wan Kenobi. Gente, a minha voz ainda tá meio rouca, então se vocês perceberem que eu tiver assim, com a voz nasal e meio fraquinha, é por causa disso, tá? Beleza? Começando com um arco, logo na primeira temporada, nós temos uma aventura onde o Obi-Wan descobre a existência de armas biológicas em Naboo. Isso é um reflexo dos horrores de uma guerra, onde pessoas, fazendo medidas extremas, acabam criando armas biológicas para uso em batalha. E neste caso, o Dr. Nuvo Vind é o responsável por fazer mutações que fariam o vírus se propagar tanto pelo ar como pela água. Eles invadem uma base separatista e os Jedi impedem a propagação do vírus pelo planeta. No entanto, um droide com um frasco do vírus escapa e eles têm que ir a outro planeta buscar um antídoto, porque a Padmé, a Ahsoka e os clones estão passando perigo. Eles chegam em um planeta onde tem um antídoto desse vírus, só que ele tá com um problema. Esse planeta, ele tá com um sistema de segurança separatista que, quando eles saem do planeta, ele cria uma barreira de lasers que destrói as naves. Com o uso das tecnologias lá braba, junto com o garoto que tava lá, que controlava os droids por meio de, sei lá, TI, o cara do TI lá, eles conseguem destruir esse sistema de segurança e saírem do planeta quase na hora em que a Padmé e a Ahsoka estão morrendo. Eles chegam lá, tipo, no final do tempo, assim, nossa, tô quase morrendo aqui, eles chegam, sabe, dos ex-máquinas da vida, e aí eles salvam um dia e a aventura acaba daquele jeito. Um dos pontos cruciais das Guerras Clônicas foi a libertação de Ryloth, o planeta dos Twi'lek, que tinha sido invadido e dominado pelos separatistas, e o pelotão de Obi-Wan tinha a missão de destruir as armas antiaéreas no local, e com a ajuda de uma nativa que tinha sofrido com a separação dos pais do ataque, acabou sendo salva por 2 clones, e ela mesma guiou todo o esquadrão do Obi-Wan para conseguirem destruir as armas antiaéreas e permitir a passagem dos cruzadores Jedi, e assim conseguirem libertar Ryloth com a ajuda do mestre Mace Windu. Alguns planetas da galáxia em geral não querem tomar partido na guerra. Esses são os chamados planetas neutros, e um deles é Mandalor, onde a Duquesa Satine comanda o planeta. O planeta também está passando por suspeitas de filiação com separatistas, e por isso Obi-Wan Kenobi irá investigar essas suspeitas no planeta. Ele tem um passado com a rainha Satine, que posteriormente eu exploro aqui, mas que em um momento de investigação a cidade sofre um atentado e existe uma possibilidade de um grupo extremista chamado Olho da Morte ou Death Watch estar envolvido nisso, e por isso Obi-Wan vai até a Lua de Concórdia, a terra natal do terrorista envolvido no atentado. Lá nós descobrimos que a Death Watch é uma organização extremista que quer controlar o trono de Mandalor, e por isso eles sequestram Obi-Wan na Lua de Concórdia, e que ele também é resgatado pela Satine. Lá nós descobrimos que o governador Previsla, ele é o líder da Death Watch, e por isso ele luta com Obi-Wan usando o sabre negro, o sabre de Paz Vizsla, o único Mandaloriano que participou da Ordem Jedi e que é um símbolo de poder em Mandalor. Depois desses sucessivos eventos, a neutralidade de Mandalor está ameaçada pela ação extremista dos Death Watch, e por isso a Duquesa Satine vai até Coruscant conversar com os senadores para impedir que exista uma possibilidade de invasão ao planeta Mandaloriano e uma ocupação da República no local. Ela vai em um cruzador Mandaloriano onde o Anakin e o Obi-Wan estão a proteger a mesma. Lá nós descobrimos que Obi-Wan e a Satine têm um passado, onde a gente descobre que o Obi-Wan, na verdade, é apaixonado por ela, e ela foi o grande amor da vida dele. Para lá isso, nós descobrimos que tem um droide clandestino no local, no cruzador. Por isso, nós também descobrimos que tem um senador traidor, o Merrick, que tá amando do Olho da Morte lá, tentando matar a Duquesa Satine. A Satine é sequestrada, e onde a gente tem aqui uma inversão, né? No evento anterior, quem foi sequestrado foi o Obi-Wan, e a Satine salvou ele, e aqui a Satine que é sequestrada, e é papel do Obi-Wan agora salvar ela. Só um parêntese aqui, o Anakin fica insistindo bastante enchendo o saco do Obi-Wan, pergunta: você teve alguma coisa com ela? Aí o Obi-Wan: eu não tive nada com ela não, mano. Você teve alguma coisa com ela? Sabe por quê? Porque aqui o Anakin, ele podia ver uma oportunidade de contar sobre a Padmé ao Obi-Wan, e por isso eles podiam ter evitado, né, alguns eventos trágicos no final de uma certa trilogia aí, que vocês conhecem bem, né? Só que aí, como ele não deixou o Anakin se abrir, também não se abriu com ele, não deixou ali a conversa rolar, acabou que o Obi-Wan não salvou a galáxia. E aí a gente tem uma invasão droide no local, e também tem uma confissão da Satine ao Obi-Wan, onde ela diz que sempre amou ele quando ela tava nos braços do senador Merrick, que tava apontando uma arma pra ela, e o Obi-Wan confessa pra ela que se ela tivesse contado isso desde sempre, ele poderia ter saído da Ordem Jedi só pra ficar com ela. Ó, gente, que fofo. E aí o Anakin, ele mata o traidor, né, quando ele tá nesse momento de tensão. Os senadores, depois disso, eles decidem
lá em Coruscant já, que Mandalore deve ser ocupada por uma conspiração, onde eles mostram um vídeo de um dos senadores de Mandalore dizendo que a Death Watch não tá sob controle no planeta e que a República precisa intervir. Só que depois disso, a gente descobre que a Death Watch é em Coruscant e que um informante da Satine descobre essa conspiração e entrega as informações que provam essa conspiração a ela. Só que aí, a Satine é dita como uma fugitiva da República e perseguida pela cidade inteira. Só que o Obi-Wan ajuda ela, ele luta com as pessoas do Olho da Morte que estão caçando ela, e o Senado descobre a conspiração quando o Obi-Wan entrega o disquete de informações a Padmé e ela demonstra isso no Senado inteiro e impede a ocupação do planeta. O envio de um pedido de emergência de um sistema afastado com a linguagem Jedi muito antiga faz com que Anakin, Ahsoka e Obi-Wan vão até um sistema bem afastado da roda exterior, onde eles acabam entrando no planeta Mortis, um lugar onde toda a força do universo flui. Ele também amplifica e atrai qualquer usuário da força ao local, como o próprio Qui-Gon falou quando Obi-Wan teve uma visão de seu mestre como, entre aspas, fantasma da força. Eu vou explicar depois por que é esse entre aspas. E também é um local onde existem entidades que são reflexo da força e são a materialização orgânica do que seria a força em si, onde a gente tem o pai, que representa o equilíbrio da força, a filha, que representa o lado luminoso, e o filho, que representa o lado sombrio. Obi-Wan e Ahsoka, quando eles chegam lá, eles são separados do Anakin, e um pouco tempo depois, cada um deles é capturado por uma das entidades, onde o Obi-Wan é capturado pelo filho e a Ahsoka é capturado pela filha. Todos eles, todas essas entidades acreditam que o Anakin, ele é o escolhido, e por isso eles querem que o Anakin prove que realmente ele é o escolhido, onde o Anakin, ele é posto numa prova, onde ele tem que salvar ou a Ahsoka ou o Obi-Wan, e ele consegue domar as duas entidades, e por isso ele traz, entre aspas, uma representação metafórica do que seria o equilíbrio da força, porque ele domina os dois lados e equilibra os dois lados. Então depois disso, as entidades estão convencidas de que ele é o escolhido, e eles tentam sair do planeta, só que a Ahsoka é sequestrada pelo filho, e aí o filho também fere o pai usando o lado sombrio e machuca ele bastante. Aí o Anakin vai atrás da Ahsoka, enquanto o Obi-Wan, ele recebe uma espada mística que consegue matar qualquer uma dessas entidades da filha, da representação do lado luminoso, porque ele vê o filho machucando o pai, e por isso ele vai tentar impedir que o filho faça mais maldades. Só que o filho, após ter capturado a Ahsoka, corrompeu ela com o lado sombrio e fez com que houvesse uma luta entre o Obi-Wan, o Anakin e a Ahsoka. O filho pega a espada depois de o Obi-Wan lutar com ela contra a Ahsoka e ela pegar a espada, e aí ele tenta matar o pai dele, só que a filha, ela se põe na frente e acaba levando o golpe por ele, morrendo ou quase morrendo, e a Ahsoka, depois de ter entregado a espada pro filho, ela foi morta por ele. E aí a filha, os últimos suspiros de vida que ela tem são conduzidos pelo Anakin a Ahsoka, para que ela reviva a Ahsoka e a Ahsoka volta à vida a partir disso. Depois disso, o Anakin, a Ahsoka e o Obi-Wan tentam voltar de novo para fora do planeta, só que o Anakin tá meio incerto sobre o que ele deve fazer antes de sair de lá, e por isso ele vai pedir conselhos e orientação ao pai e ao Qui-Gon, que aparece como fantasma da força, que aqui vou ter que explicar por quê. Qui-Gon, ele não completou o treinamento para ser um fantasma da força, logo ele só consegue se manifestar em Mortis, por causa que lá é o lugar onde toda a força flui no universo, ela tá muito forte ali, e por isso ele consegue se manifestar na forma, entre aspas, material dele, né, a forma visível, vamos dizer assim. Depois de ele receber essa orientação, o Anakin, ele vai até onde o filho se encontra, e depois disso, o filho faz com que ele veja o futuro, onde ele vê que ele vai virar o Vader, que ele vai matar metade da galáxia, uma porrada de Ongling, ele vai trair a Ordem Jedi, destruir ela com a 66, e descobrindo isso, ele vai tentar sair de Mortis. Só que por conta disso, o Obi-Wan tenta impedir ele, porque ele não tá entendendo porque o Anakin tá assim, e a Ahsoka também faz isso. Só que aí o pai intervém nessa hora, descobre que ele tá sabendo tudo que aconteceu no futuro e apaga a mente dele. Mais uma vez, a galáxia não sendo salva pelo roteiro. Mas ok. O pai, depois de fazer isso com o Anakin, ele atrai o filho dele até o canto onde eles estão, né? Todo mundo se encontra lá. E ele se mata pra distrair o filho, enquanto o Anakin chega por trás dele e dá um golpe lá fatal nas costas dele, que mata o filho, impedindo que ele faça alguma maldade no universo, saindo de Mortis. E com isso, eles passam por um clarão. Eles acabam levantando dentro da nave deles, lembrando de tudo, mas ninguém sabe que eles passaram por isso. E ao que deu a entender, ninguém mais sabe, além dos três, que essa aventura aconteceu. E que, entre um parêntese aqui, é o meu arco favorito da saga inteira, depois do cerco de Mandalore com a Ahsoka, é esse. Com o objetivo de combater o escravismo na galáxia, Obi-Wan, Ahsoka e o Anakin vão até Ziguéria, um planeta onde o escravismo é bem grande. Lá o Obi-Wan é capturado e torturado e levado pro leilão de escravos, e o Anakin e a Ahsoka tentam resgatá-lo, porém sem sucesso. E por isso, a Ahsoka e o Anakin também são capturados, e o Obi-Wan, ele sente na pele quais são os problemas que os escravos passam quando ele mesmo é escravizado. Ele passa por isso porque o objetivo da rainha é deixar ele tão sem esperança que ele vai ficar
ficar submisso a ela, ao ver que ele não consegue ajudar os outros. Por isso, o Dukan mata a rainha, porque ela quer que os Jedi sejam submissos e não mortos e exterminados, e o Anakin vai em resgate ao Obi-Wan. Com a ajuda do general e mestre Plo Koon, eles acabam conseguindo destruir a fortaleza escravista e resgatando os Togrutas que estavam sendo torturados e escravizados nesse planeta. E só um parêntese aqui, os Togrutas, eles são a raça da Ahsoka. Cara, antes da gente continuar, só considere se inscrever no canal, tá? Eu adoraria ter você aqui como inscrito, como alguém que consome meu conteúdo. Eu sempre gero conteúdo sobre Star Wars, sobre Senhor dos Anéis, eu gosto de falar sobre super-heróis em geral, animes e tudo mais que der na teia, que eu estiver assistindo, que eu estiver consumindo, coisas da cultura pop que eu gosto de falar, e vai ser uma honra ter você aqui. Eu queria pedir também que você, por favor, cogite me seguir nas redes sociais, ela vai estar aparecendo aqui em algum canto, e também vai estar na descrição para você clicar lá no link e seguir pelas redes sociais. Eu queria pedir aqui que você deixe algumas sugestões de vídeo, caso você queira, e também alguma sugestão de gameplay, caso você tenha alguma ideia de jogo que eu possa jogar entre um Super Nintendo e um Play 2, ou talvez até um jogo de PC leve. Tá bom? Com a suspeita de tentativa de sequestro do chanceler por Moral e Val, Obi-Wan e o Conselho Jedi bolam uma estratégia onde ele vai forjar uma morte e deixar o Anakin bem abalado, sem contar a ele que isso realmente aconteceu, e usar o caçador Haku Harden como um possível cara que matou o Obi-Wan, para que com isso esse cara ganhe a fama de um cara que matou um Jedi, e o Obi-Wan ele usa a face dele para poder se infiltrar na cadeia, na prisão, aonde o Ival tá. Lá ele descobre que o Ival tá enfiado com o Cad Bane e eles conseguem fugir da prisão no meio de uma confusão, brigando com o Boba Fett e a gangue dele. Depois dessa fuga da prisão, eles vão pra Nalhutta, que é o planeta dos Hutts. Lá eles conseguem uma nave e o Anakin e a Ahsoka eles vão até lá por causa que o Anakin não sabe ainda que o Obi-Wan tá vivo. Ele tá querendo caçar o Haku Harden, que matou, né? Que ele acha que matou o mestre dele. Até eles chegarem em Orondia, eles não tinham se encontrado. Só que lá o Anakin intercepta a nave do Ival e dos vilões e tem uma breve luta entre eles, e onde o Anakin sente a presença do Obi-Wan e descobre que o Obi-Wan tá vivo. Depois disso, eles vão pra um canto onde eles descobrem que o Dukan tá no comando disso tudo, e eles vão pra caixa, que é uma literal representação do que seriam os Jogos Mortais em Star Wars, onde o Ival, ele construiu essa caixa como uma série de desafios, onde as pessoas que sobreviverem a esses desafios específicos que ele criou naquele canto vão liderar a missão pra sequestrar o chanceler. Aí os criminosos eles se infiltram como sentinelas da República, lá no evento que vai ter em Naboo, onde o chanceler vai estar dando uma palestra. Eles botam um escudo ao redor do canto onde eles estão, só que esse escudo, ele sofre um ataque no gerado dele. Durante essa confusão, os criminosos eles acabam trocando os corpos com uma tecnologia do holograma. Eles vão fazer com que, por meio de uma tecnologia do holograma, o Palpatine ele vire um soldado aleatório, e o soldado aleatório para esse Palpatine. E aí eles levam o verdadeiro Palpatine para um carro, e isso é uma distração para os Jedi serem enganados e o verdadeiro Palpatine ser levado. Porém, o Dukan, que era para estar encontrando eles no canto onde eles eram para entregar um chanceler, engana eles e não encontra eles lá. E lá os Jedi interceptam esses criminosos, né? O Obi-Wan se revela e aí o chanceler é resgatado. Só que aí existe uma briga entre o Anakin e o Obi-Wan, porque até então o Anakin acreditava que quem ordenou que o Obi-Wan ele não contasse ao Anakin e ele fosse morto, entre aspas, morto, foi só o Conselho Jedi. Mas não, quem planejou isso e quem decidiu isso foi o próprio Obi-Wan. Ele ficou com raiva por causa disso. Só que depois disso, o chanceler sofreu uma nova emboscada, onde o Dukan tá esperando por ele no escritório dele, e aí o Anakin tem uma breve luta com o Dukan. O Obi-Wan chega pra ajudar e o Dukan ele foge e o chanceler ele é salvo de novo. Seguindo a história, a gente descobre que o Darth Maul tá vivo. Ele é encontrado pelo Savage Opress, que só um contexto aqui, ele é basicamente o irmão do Darth Maul. E aí ele encontra o Darth Maul com debilitação mental. Ele tá sofrendo de distúrbio mental, ele meio que passou por um trauma ali, né, por ter sido abandonado pelo mestre naquele planeta lá em Naboo pra morrer. E o Obi-Wan ter derrotado ele odeia o Obi-Wan por causa disso. A mãe Talzin, que é meio que uma bruxa do lado sombrio, eu explico isso melhor em outro vídeo, mas vocês têm que saber aqui só que a mãe Talzin e as Irmãs do Destino, que é o clã dela, é um clã de Datomi, o planeta do Darth Maul, que é muito, muito íntimo ao lado sombrio da força. E por isso, eles usam o lado sombrio da força como se fosse bruxaria. Aqui, ela meio que faz uma cura espiritual na mente do Darth Maul, e ele também consegue novas pernas ali, mecânicas. E a partir dali, ele recobra a consciência dele e ele começa a planejar a vingança dele contra o Obi-Wan, onde ele faz um plano, onde ele vai sequestrar reféns num planeta distante da Orla Exterior pra atrair o Obi-Wan. E lá, o Obi-Wan vai, só que ele acaba chegando e é 2 contra 1. O Obi-Wan luta contra o Savage Opress, que é gigante, o bichão ultramôntico, e também contra o Darth Maul. Por isso, ele acaba perdendo e sendo capturado. Só que a Ventress,
uma escrava do lado sombrio, que era meio que aprendiz do Khan, só que ela foi traída, deixaram ela pra morrer em Khan, e ela decidiu não seguir mais o do Khan, e mesmo depois que ela sobreviveu, ela quis só seguir o próprio caminho dela, e tá vivendo a vida do jeito que ela quer. E ela vai lá pra tentar matar o Savage Opress, que ela tem um passado com ele, ela já tinha lutado com ele algumas vezes, e ela tem um remorso e um ódio por ele, e por isso ela vai tentar matar ele lá, e acaba encontrando com o Obi-Wan, e ajudando ele a ser resgatado, e a lutar contra o Darth Maul e o Savage Opress. Depois de uma breve luta, eles conseguem fugir do planeta, e o Savage Opress e o Darth Maul, eles deixam eles escaparem. E aí, entre indas e vindas, o Darth Maul acaba encontrando com o Pre-Vizsla, sabe? O Pre-Vizsla que lutou com o Obi-Wan, que odeia ele por causa disso. Pois então, o Pre-Vizsla ele foi exilado do planeta dele por causa dessas atitudes extremistas que ele teve lá naquela época daquele arco de Mandalorian. E aí, ele, a Death Watch em si, ela encontra com o Darth Maul e eles se unem com o objetivo de tomar Mandalore e se vingar do Obi-Wan. Eles fazem uma união com várias organizações do crime de Star Wars, que é os Pikes, os Hutts e o Sol Negro, e eles fazem um plano onde os sindicatos eles vão, entre aspas, atacar Mandalore, onde o Death Watch vai simular um combate contra essa ameaça e ganhar assim um apoio popular que vai derrubar o governo da Duquesa Satine. O Vizsla ele assume o trono, né? E o Darth Maul ele é capturado, porque o Vizsla não gosta muito do ideal expansionista que ele tem. E por isso, o Darth Maul acaba desafiando pra Vizsla pelo trono e ganha, matando ele. E assim, o Darth Maul começa a governar Mandalore nas entrelinhas, assim, debaixo dos panos. Quando ele bota ali um primeiro-ministro só de fachada, onde ele em si que tá governando. A Bo-Katan, que é um dos membros da Death Watch, ela não concorda com isso. E ela vai soltar a Satine, né? Resgatar a Satine. E a Satine, resgatada, ela manda uma mensagem pro Obi-Wan vir pra Mandalore ajudar ela, só que depois disso ela é recapturada. Só que aí a gente tem um probleminha. O Obi-Wan, ele tem que ir sozinho lá. Por quê? Vocês lembram que Mandalore é um sistema neutro? Logo, a República não pode ajudar em um sistema neutro por causa que ela não tem filiação com o planeta. E o Obi-Wan chega lá, ele tenta resgatar ela, só que ele falha. E o Obi-Wan e a Satine eles são levados de volta para o palácio, onde o Maul ele começa a incitar e torturar o Obi-Wan mentalmente, fazendo uma tortura psicológica ali. E por fim ele mata a Satine na frente dele e joga ela nos braços dele, onde ela fala como últimas palavras: lembre-se, meu querido Obi-Wan, em circunstância alguma, abandone. Eu sempre te amei. E sempre amarei. E aqui a gente tem um plot twist, depois que o Obi-Wan tá lá quebrado, né? Ele tá em completo desespero, porque o amor da vida dele morreu nos braços dele. Ele é levado pra prisão. Depois disso, a Bo-Katan, do nada, chega e salva ele. E paralelo a isso, como outro plot twist em cima do plot twist, o Palpatine aparece. Dá uma pisa no Darth Maul e no Savage Opress. E o arco acaba assim, com o Darth Maul apanhando, ainda governando Mandalore, só que apanhando. E o Palpatine acabou matando o Savage Opress. Então só tem o Darth Maul agora. E ele tá lá na bosta, derrotado, só que ainda tá governando Mandalore. Todo esse arco do Darth Maul ele vai ser concluído só lá em Star Wars Clone Wars The Final Season, né? Que é a 7ª temporada, que é um arco totalmente focado na Ahsoka, que eu não vou tratar aqui. Se vocês quiserem que eu trago um vídeo parecido com esse depois, onde eu vou fazer as principais aventuras da Ahsoka, né? Vai ser uma boa ideia fazer isso. Mas em outro momento eu trato desse cerco de Mandalore que encerra toda essa lore, né? Toda essa história sobre o domínio do Darth Maul em Mandalore. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Foi muito legal fazer esse vídeo. Foi bem cansativo por causa que eu assisti todos esses episódios doente pra cacete. E aí, cara, eu tirei um fim de semana ali. Tô gravando esse vídeo no domingo de noite do último fim de semana antes de Obi-Wan. E eu passei todo esse fim de semana morrendo de gripe na cama e assistindo Clone Wars pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Tô melhor do que eu tava antes, mas ainda tô doente. E eu também vou logo gravar o vídeo de Vingança do Sith. Eu vou assistir o filme e vou gravar o vídeo. Talvez o vídeo de Vingança do Sith ainda saia antes desse que eu tô gravando. Se saiu depois, tanto faz, mas é porque eu tenho medo de demorar na edição e acabar não dando tempo de soltar antes da a série do Obi-Wan sair. Mas de qualquer jeito esse vídeo vai sair, mesmo que saia depois da série, porque esse aqui ele ainda vai, né, ser interessante pra vocês saberem o que aconteceu com ele em Clone Wars e vocês chegarem na série sabendo, caso vocês não comecem a ver no dia que saiu. Então, dando esse recado à parte, essa historinha à parte, né? Obrigado por ter assistido até aqui de novo. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Que, por favor, você curte aí, se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar. E até a próxima aventura com o Sith Laco Pazar.